Bom, então, boa tarde, né, a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos, né, aqui ao nosso primeiro momento de fala, né, do nosso projeto de extensão, a educação física com base na teoria de Paulo Freire, né. Nós temos como professor convidado hoje, eu sinto muito orgulho do Vitor ter aceitado esse convite para abrir o nosso projeto de extensão, né? Vitor, seja bem-vindo, né? Que você possa nos encher aí com a sua sabedoria, com seu conhecimento, com a sua generosidade de estar aqui com a gente nesse momento. Quero agradecer também a todos alunos e alunas que estão aqui, né? Incluindo aí ex-alunos. Fico muito feliz que eles estejam participando de um momento tão rico para nós, né? Dentro desse projeto de extensão. E apresentar aqui, né? O tema do professor Vitor, né? Que será Paulo Freire nos estudos de cultura física da University of Maryland, né? United States of America, né? E que vocês possam aí aproveitar a fala do professor Vitor, que vai falar por volta aí de 30, 40 minutos, e depois a gente vai abrir para ter um bate-papo com vocês, tá? Eu só quero aproveitar para dizer para vocês que nós teremos 10 encontros como este, né? Na semana que vem nós teremos aí a fala do professor Kiko, né, do Instituto de Letras, que vai trazer para nós falar sobre Paulo Freire e o processo educacional brasileiro. Professor Vitor, fique à vontade. Ok, obrigado, Fred, pela introdução. Para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês. Na verdade, eu nem me sinto assim tão confortável de ocupar essa posição de ser o primeiro a falar nesse projeto de extensão sobre Paulo Freire, porque eu já adianto a vocês que eu não sou um exímio estudioso das obras do Paulo Freire, né, mas isso não quer dizer que eu não tenha muitas aproximações com o pensamento desse educador brasileiro, né? Mas entendo que existem outros que irão participar aqui no projeto com vocês que têm uma leitura muito mais aprofundada que eu, mas isso não me fez recuar, né, do convite, não me fez me afastar, né, desse momento, e justamente o contrário, né, me fez me aproximar dessa oportunidade muito bacana de tentar dialogar e produzir esforços de pensar como o pensamento, a abordagem, a pedagogia do Paulo Freire impactou e informou muitos estudos que fazem parte da abordagem que hoje eu estudo, chamada de estudos culturais físicos ou Physical Cultural Studies na língua inglesa. E aí por isso que eu aceitei o convite, porque eu acho que é uma oportunidade muito bacana da gente pensar como um teórico brasileiro acaba sendo utilizado em termos teóricos, digamos assim, né, teóricos metodológicos, a partir de um outro país, de uma outra realidade, e que muitas vezes nós acabamos sendo colonizados, né, por esse movimento, e eu me vi vi esse processo com bastante surpresa, né, quando eu tive contato com uma abordagem norte-americana e como essa abordagem acaba utilizando da obra, né, do pensamento do Paulo Freire para produzir conhecimento. E é um pouquinho disso que eu vou compartilhar com vocês na palestra de hoje, certo? Então, assim, a ideia é que eu faça a apresentação, mas, ao mesmo tempo, eu quero deixar bastante aberto para caso vocês queiram fazer intervenções, questionamentos, perguntas, falas, que vocês também possam fazer no momento em que eu estiver falando, tá? Então, podem pedir para eu pausar, para eu parar e fazer perguntas que eu estou totalmente à disposição. Beleza? Fred, posso compartilhar por aqui? Fica à vontade, Vitor.
Deixa eu... Tá dando para ver por aí? Tá muito pequeno? Deixa eu dar um zoom. Aqui tá legal. Então, assim, antes da gente começar mesmo na fala, Fred, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui já para divulgar o nosso evento da semana que vem. E é um prazer imenso, né, desenvolver, fazer parte dessa construção, que é o primeiro seminário integrador da educação física, aqui do campus universitário do Araguaia, da Universidade Federal de Mato Grosso, que está com uma programação incrível. Nós vamos ter 4 palestras que vão discutir questões relacionadas à residência pedagógica, ao PIBID, ao estágio, à interculturalidade na educação física. Então, quem não estava sabendo do evento e quiser mais informações, pode conversar com o professor Fred ou comigo, que a gente manda o link para inscrição, né, Fred? O pessoal já começou a fazer inscrição, tem acompanhado lá no site. A gente já tem mais de... Até ontem a gente já tinha 30 inscrições no evento. Então, a gente está com bastante gente interessada aí. Então, para quem está assistindo a gente agora e ainda não fez a inscrição, por favor, faça a inscrição com o link, que vai ser um evento bastante importante. E eu agradeço pelo Fred impulsionar também essa programação aí, que tá muito bacana para a gente refletir a educação física. E também agradecer o pessoal que está me assistindo, os alunos e alunas da residência pedagógica, os alunos da disciplina de dança, a galera da iniciação científica, do projeto de extensão também, que eu faço parte, e alguns amigos e amigas que estão aí acompanhando também. Então, pessoal, a palestra de hoje, ela é intitulada Paulo Freire nos Estudos de Cultura Física, da University of Maryland, nos Estados Unidos. E eu sou o professor Vitor Hugo Marani, sou professor do curso de Educação Física aqui do campus Araguaia. E o que acabou suleando, digamos assim, a minha apresentação foram 2 questões, né? Uma mais geral e uma outra mais específica. E aí, quando o professor Fred gentilmente fez o convite, né, e me fez pensar sobre Paulo Freire, eu trouxe essa possibilidade da gente pensar como a obra do Paulo Freire acabou impactando esse campo de estudos intitulado Physical Cultural Studies. E aí a minha ideia principal aqui com vocês hoje é justamente pensar, né, como essa pedagogia do Paulo Freire informa os estudos de cultura física na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. E aí, para conseguir tecer mais reflexões a respeito disso, eu coloquei, né, como a produção teórica de Paulo Freire é mobilizada pelo grupo Physical Cultural Studies, que faz parte da Universidade de Maryland e que eu pude integrar durante o ano de 2019 e 2020 ao longo do meu doutorado sanduíche. E aí, para conseguir responder, ou pelo menos produzir alguns elementos de resposta a essas perguntas, né, eu coloquei aqui como uma organização da minha fala as seguintes questões. Então, a primeira parte da minha fala, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês como foi o meu contato inicial com essa abordagem, Physical Cultural Studies, que são os estudos culturais físicos. Depois eu vou falar um pouco de incursões teórico-metodológicas do Physical Cultural Studies e os estudos de cultura física, para explicar um pouquinho para vocês o que essa abordagem materializa, quais são os seus objetivos e qual é o conceito de cultura física utilizada por essa abordagem. Depois, no terceiro momento, eu vou trazer alguns aportes da teoria do Paulo Freire que acabam aparecendo na produção em cultura física do PCS em Maryland. E, por fim, eu vou produzir um esforço de síntese de como o PCS é informado pela produção do Paulo Freire. E aí, de novo, eu gostaria muito de demarcar a ideia de que é um esforço de síntese, né, um esforço de definição, porque não é algo que está pronto, acabado, e que algum texto já traz prontamente a nós. Pelo contrário, né, eu tive que me debruçar por alguns textos para conseguir alcançar essas sínteses aí produzidas e que são algumas apostas, digamos assim, de como eu, Vitor, né, vejo as relações e as possibilidades de diálogo entre Paulo Freire e Physical Cultural Studies.
E aí, de novo, também dizer que eu não sou um pesquisador especificamente da obra do Paulo Freire, mas essa relação me ajuda também a pensar muitas questões. Ok? Pessoal, tudo bem até aí? Tranquilo. Opa, obrigado, Márcio. Sim, professor. Valeu, Nájila. Então, assim, Beleza. valeu, Hernani. Para situar, né, quem não me conhece, eu acho que é importante dizer quem sou eu, porque isso diz como eu observo o mundo, porque eu alcanço certas conclusões, certas falas, né? Eu sou licenciado em Educação Física pela UEM, especialista em dança, mestre e doutor em Educação Física e pesquisador visitante, fui pesquisador visitante na Universidade de Maryland por meio da bolsa de doutorado de sanduíche da CAPES. E atualmente eu sou professor da UFMT, do campus Araguaia, e docente do programa de pós-graduação em Educação Física da UFMT em Cuiabá, e também coordenador do programa Residência Pedagógica em Educação Física. E aí vamos demarcar esse primeiro momento de aproximação que eu tive, pessoal, com esse campo chamado Estudos Culturais Físicos. Essa minha aproximação se deu a partir da minha participação num grupo de pesquisa, que eu faço parte desde 2011, quando eu ainda era acadêmico da Educação Física, assim como vocês. E esse grupo, desde então, vem me fazendo redescobrir a educação física, redescobrir o papel do corpo na nossa sociedade, das relações entre essas questões e a cultura. E desde a minha graduação até o meu mestrado e também o doutorado, fiz parte desse grupo e faço até hoje. Só que no doutorado, especificamente, eu acabei me encontrando no mesmo momento em que a minha orientadora estava retornando do seu pós-doutorado que ela fez na Inglaterra, na Universidade de Bath. E nesse estágio de pós-doutorado, ela teve contato com um grupo chamado Physical Cultural Studies, na Universidade de Bath, em que ela se dedicou a estudar a cultura física. E como esse grupo de pesquisa produzia conhecimento a respeito desse tema. E eu me lembro que quando a professora Larissa retornou do seu pós-doc, e ela fez a apresentação do grupo de BAF no nosso grupo, ela trouxe muitas informações a respeito, principalmente, de como essa abordagem ela estava interessada em promover, em estimular mudanças sociais significativas em comunidades. E não mudanças sociais que sejam aleatórias, esparsas, mas especificamente ligadas à cultura física e às diferentes práticas do corpo. Então, como nós, como pesquisadores, como pesquisadoras, podemos produzir conhecimento, intervir socialmente a partir da dança, da ginástica, do esporte, da luta, dos jogos, do lazer, do fitness, de modo a produzir uma sociedade cada vez mais justa e mais igualitária. E essas questões me chamaram muita atenção e fizeram com que eu me despertasse também para esse campo, o que fez com que eu produzisse um projeto de tese relacionado a esse tema, que depois eu acabei investigando dança, gênero e sexualidade. A minha tese já está disponível online, tem vídeo no YouTube também da defesa, que vocês podem ter acesso. Mas, além de me posicionar dentro da pesquisa da tese, eu entendo que o PCS me sensibilizou para outras questões muito mais amplas e que não estão no próprio corpo da tese. E é por isso que eu tenho, então, desde esse momento, trabalhado em prol de projetos, de pesquisas que tenham, de algum modo, esse mesmo interesse, esse mesmo aporte. E essas considerações, pessoal, a respeito do PCS, do Physical Cultural Studies, elas foram intensificadas a partir de uma disciplina que eu cursei com a professora Larissa, e depois disso, a possibilidade de estudar fora do país com essa bolsa. Então, isso foi o que mais me motivou e mais me fez percorrer um caminho em que eu pudesse estar com o grupo diretamente a partir da minha inserção local.
né? Isso foi essa foi uma das grandes experiências aí do doutorado e que me fizeram pensar a partir de outras lentes, a partir de uma outra imaginação teórica, sociológica, filosófica e assim por diante. E então, em 2019, eu tive a oportunidade de ir para essa universidade por meio desse programa de doutorado sanduíche e fazer parte desse grupo chamado Physical Cultural Studies, sob a supervisão do professor David Andrews. Essa universidade, ela fica basicamente na capital dos Estados Unidos, em Washington, D.C., e essa universidade, ela tem uma tradição, digamos assim, bastante forte dentro da educação física nos Estados Unidos, até por ela ter sido a primeira a ofertar o curso de cinesiologia no país, e por também posicionar de forma institucional essa linha de pesquisa chamada Physical Cultural Studies, que eu vou trazer um pouquinho mais para vocês depois. Essa aqui é a escola de saúde pública em que eu estudava durante o meu doutorado sanduíche, em que a universidade e o curso de cinesiologia estavam alocados. Então, vejam, é uma escola de saúde pública e, por isso, muitas pesquisas elas têm um viés relacionado à saúde muito forte, mas não uma saúde somente atrelada às questões biológicas, mas uma concepção de saúde também apoiada em dimensões socioculturais do conhecimento, o que era bastante bacana porque questionava muitos parâmetros que a gente acaba tomando como naturais, né? E isso não é diferente na educação física brasileira, certo? E aí, pessoal, nesse departamento de cinesiologia que eu fazia parte, havia um programa de pós-graduação em cinesiologia, com mestrado e doutorado, e uma dessas linhas era a linha de estudos culturais físicos, em que havia-se a produção de estudos interdisciplinares da cultura física, da sociologia do esporte, da atividade física, da história do esporte, da história da atividade física, esporte e mídia, entre outras questões. E esse grande grupo, né, formado por quase 5 professores, digo quase porque há uma variação muito grande de professores que ingressam, depois acabam saindo do programa, e muitas posições diferentes de professores, pesquisadores. Eles ofertavam várias disciplinas no próprio programa. E aí eu trouxe aqui algumas disciplinas que faziam parte aí dos cursos, né? Então tinha esporte e globalização, gênero e esporte, estudos culturais físicos, cultura, hegemonia e articulação, esporte e movimentos sociais, corpo, cultura e atividade física, esporte e relações raciais, Hollywood esportiva, esporte, cultura e o mercado global, teorias dos estudos culturais físicos e estudos culturais físicos feministas. Então, eu trouxe aqui essa gama de disciplinas, porque eu acredito que ela nos ajuda a pensar como o grupo era feito, era materializado na instituição, porque os professores do PCS eram responsáveis por ministrar essas disciplinas durante a graduação em cinesiologia. E ali embaixo, essa imagem com as 3 estrelas, né, é a própria logo do grupo de estudos, né, o Physical Cultural Studies. E aí, enquanto eu estava lá, entre 2019 e 2020, eu tive a oportunidade de cursar 3 disciplinas, né, com os professores que faziam parte desse programa. E foi assim, pessoal, um momento bastante interessante da minha formação, porque são outras dinâmicas de tempo, de estrutura pedagógica, elementos didáticos, e essas mudanças, essas diferenças, eu sempre faço questão assim de discutir, de trazer com os alunos aqui, que eu acho bastante interessante pensar outras questões. E aí, esses são os professores aqui em cima, o professor David Andrews e a professora Shannon Jett, e aqui embaixo sou eu com a minha amiga Ariane,
que está, inclusive, hoje, lá também em Maryland, fazendo o seu doutorado de sanduíche, né? Mas quando eu estava por lá, ela estava por conta própria, então a gente estudava junto, fazia pesquisa juntos, nós produzimos alguns textos juntos, traduzimos materiais juntos também, e que daqui a algum tempo já estará disponível aí nas revistas, enfim. E aqui do lado, pessoal, é um mapa de como o PCS meio que se espalha no mundo, né? Quais são os grupos ou quais são os países que, de certo modo, também possuem essa mesma sensibilidade do PCS. Então, a gente tem grupos nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na China, no Japão, na Nova Zelândia, na Austrália, e a gente tem tentado produzir algum conhecimento aí relativo à América Latina no Brasil. E aí essa experiência toda, pessoal, me fez então pensar em projetos de pesquisa que fazem parte dos meus anseios aqui da UFMT, são esses dois, né? Ambos acabam retratando aí anseios do PCS. O primeiro deles era mais relacionado às estruturas metodológicas e o segundo fortemente relacionando o feminismo e os estudos culturais físicos, né? Porque eu, como um homem gay, me aproximo muito dessas relações com o feminismo por conta da sensibilidade que esses conhecimentos trouxeram à própria forma de pesquisar, de produzir epistemologias e assim por diante. E também toda essa experiência que eu mostrei para vocês, de um modo bastante aligerado por conta do tempo também, fez com que eu ofertasse uma disciplina no programa de pós-graduação em Cuiabá, chamada Tópicos Especiais em Educação Física, em que a gente estudou e vem estudando o PCS a partir das suas bases, das suas narrativas, dos seus fundamentos e assim por diante, né? Mas, em linhas gerais, pessoal, tenho conversado com vocês, né, sobre o PCS, sobre os estudos culturais físicos, mas, de fato, o que eles são, né? E aí eu trago aqui uma definição bastante provisória também, porque a ideia não é que o campus se feche, mas esteja sempre aberto em movimento. Mas os estudos culturais físicos, eles buscam investigar criticamente a cultura física em suas variadas formas e em diferentes camadas contextuais, com o objetivo de promover mudanças sociais significativas em locais de injustiça e de desigualdade social, né? E aí eu faço uma pergunta aqui para vocês, né? Quem aqui de vocês nunca se sentiu injustiçado em alguma experiência relacionada ao esporte, relacionada à dança, relacionada à educação física na escola, relacionada ao lazer, relacionada à atividade física e saúde, né? E aí eu trago a ideia de injustiça pensando vários aspectos, né? Quem às vezes não pôde fazer algo que tinha vontade porque não tinha condições financeiras, quem às vezes deixou de fazer algo porque não fazia parte de determinado gênero, não possuía uma certa sexualidade, tinha uma cor de pele. Então são essas questões que acabaram me motivando a me aproximar ainda mais dos estudos culturais físicos, como uma abordagem que, de certo modo, me oportunizava a pensar como nós, pesquisadores, pesquisadoras, podemos criar condições para que a gente produza uma educação física cada vez mais justa e menos desigual. Esse caminho, ele não é pronto, ele não é acabado, ele é sempre um caminho em processo, e ele exige de nós, professores, professoras, mudanças a todo momento, porque as forças de poder que impactam essas injustiças, elas são diferentes, né? Elas acabam se transformando a todo momento, para atender o capital, para atender um certo gênero hegemônico, o patriarcado, o racismo estrutural, entre outras questões que a gente acaba vendo na sociedade, né? A heteronormatividade também. Então, foi essa forma de refletir sobre a sociedade que me chamou muito a atenção. E para quem estuda Paulo Freire, né, e está aqui também por conta disso,
já consegue reconhecer alguns elementos que produzem um certo diálogo, né? Porque a teoria do Paulo Freire, a ação do Paulo Freire pedagógica, a pedagogia crítica do Paulo Freire, ela é baseada, o seu grande pilar é justamente nessa ideia de como a gente pode produzir uma educação que finde com as injustiças e com as desigualdades sociais, né? E aí a ideia desse pensador, desse teórico, é justamente pensar espaços em que isso possa de fato se concretizar, né? E talvez não, essa é a grande certeza, né? A gente pensar as grandes contribuições do Paulo Freire é porque ele não ficou somente no campo teórico, mas ele produzia movimentos que moviam a prática, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais disso também dentro dessa lente do PCS. Tudo bem até aí, pessoal? Sim, senhor. Sim. Sim, professor. Tudo ok. E aí, o PCS, para trabalhar com essa ideia de promoção da justiça social, de mudanças sociais significativas, eles acabam trabalhando com uma tríade que é composta pela identificação, pela análise das relações de poder que fazem parte da nossa sociedade. Depois eu vou explicar um pouquinho mais o que seriam essas relações de poder. Mas como essas relações de poder, elas estão materializadas no nosso corpo, ou seja, elas atravessam o nosso corpo, e o corpo não só como uma entidade biológica, fisiológica, anatômica, mas um corpo que é um efeito de relações sociais, culturais, históricas. E como essas relações de poder que atravessam o corpo, que materializam, são materializadas no nosso corpo, acabam sendo produzidas no contexto da cultura física, né? Então, esse é o grande eixo de reflexão que o PCS propõe. Pensar as relações de poder que atravessam o corpo dentro de um contexto da cultura física. Então, vejam, essa abordagem que tem grande respaldo aí dos estudos culturais britânicos, acaba produzindo esforços de entender como o nosso corpo ele é produzido dentro de inúmeros espaços e de inúmeras expressões que integram essa grande gama de expressões da cultura física. E o que é a cultura física para o Physical Cultural Studies, né? É pensar, pessoal, aqui que o nosso corpo, ou que as diferentes expressões da cultura física, não fazem parte somente do esporte, mas que nós, como pesquisadores, devemos e podemos olhar para diferentes expressões do corpo, que incluem danças, lutas, espaços de lazer, atividade física, jogos e brincadeiras, ginásticas, e que também possamos olhar para o esporte, mas não somente o esporte, né? Então, os estudos culturais físicos, ao pensar esse conceito de cultura física, eles estão trabalhando com uma ideia muito próxima do que nós aqui no Brasil trabalhamos, que é o conceito de cultura corporal, que desde a década de 80 no Brasil vem buscando maneiras de descentralizar o esporte como conteúdo hegemônico das aulas, por exemplo. Então, o PCS, quando ele se ressignifica a partir dessa expressão cultura física, ele busca fazer com que pesquisadores e pesquisadoras olhem para diferentes corpos que não fazem parte somente do fenômeno esportivo, mas outros espaços e outras expressões que compõem a nossa sociedade, que também trazem o movimento humano como um dos pilares aí dessa estrutura social, certo? E aí, para fazer esse tipo de análise, pessoal, os estudos culturais físicos trabalham com a ideia de que na nossa sociedade capitalista,
nós estamos a todo momento sendo classificados por meio de marcadores sociais de diferença. E o que isso significa? Significa que gênero, classe, raça, deficiência, geração, sexualidade, nação, entre outros elementos, são utilizados para nos classificar como seres humanos. E essas classificações, de certo modo, ou de todo modo, acabam produzindo essas injustiças, porque nem sempre nós ocupamos posições de centralidade cultural relacionada a esses marcadores. Então, a gente sabe que, socialmente, em termos de gênero, homens têm mais acesso do que mulheres, por exemplo. E pessoas cisgênero têm mais acesso do que pessoas transgênero. Em termos de classe, pessoas que têm mais dinheiro, que são de uma classe social mais elevada, têm mais acesso a determinados bens culturais do que outras que não têm. Pessoas de uma determinada cor têm mais acesso do que pessoas de outra cor, por exemplo. Pessoas que não têm deficiência têm mais acesso, mais possibilidades, mais privilégios do que outras pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, esses marcadores sociais de diferença, eles estão sendo acionados a todo momento para gerar esse tipo de classificação em nós. E o problema quando a gente pensa em processos de classificação é que nem todos acabam ocupando uma mesma posição, porque classificar significa, então, hierarquizar experiências. Então, não é à toa que nessa imagem que tem aí para vocês, existe um corpo, mas em cima desse corpo existe uma balança. E essa balança, então, a partir desses marcadores sociais, acabam, então, produzindo esses tipos de experiências à medida que as pessoas, ou a sociedade de um modo geral, faz leituras do nosso corpo. E essas leituras acabam sendo feitas, muitas vezes, antes mesmo das pessoas nos conhecerem, saberem quem nós somos, porque nós já somos marcados por essas diferenças. E aí, como, de algum modo, a gente pode pensar uma educação física que seja, então, uma aliada a produzir rupturas a esse tipo de educação ou a esse tipo de classificação. Ou seja, uma educação física que não corrobore, que não colabore para esse tipo de classificação, mas que vá para uma direção oposta e que assim produza, então, mais justiça, mais igualdades e assim por diante. Professor? Oi, Hernani. Então, se eu entendi bem assim, o nosso papel como educadores meio que achar os meios certos de fazer, meio que trazer uma evolução na sociedade nossa para aprender a lidar com as diferenças de uma forma geral, para não ter mais esse tipo de injustiças, né? Perfeito, Hernani. A leitura que você faz é super correta. A ideia é que a gente consiga, como pesquisador, como pesquisadora, como professor, como professora, criar espaços em que essas diferenças elas não sirvam mais como uma marca que hierarquize e coloque pessoas em graus diferentes de importância socialmente falando, Mas como então a gente pode tentar produzir experiências e impactar, esse é um termo que é utilizado bastante no PCS, Como impactar determinados grupos sociais de modo a fazer com que eles se reconheçam a partir desses marcadores sociais, sabe, Hernani? E aí, já antecipando algumas questões, o Paulo Freire nos ajuda e é um dos grandes contribuintes para essa ideia colocada no PCS. Porque, se a gente pensar, nem todo mundo tem consciência sobre as suas marcas sociais. Porque a gente aprende a não prestar atenção nelas.
muitas mulheres acabam não reconhecendo, por exemplo, as opressões que elas vivem pelo simples fato de elas serem mulheres, porque o machismo, o patriarcado está tão naturalizado socialmente que é preciso que isso também faça parte da educação, para que elas entendam que não é uma simples brincadeira, não é uma simples piada, né? E não é normal receber certos comentários, né? Da mesma forma que eu, por exemplo, vou falar da minha posição como sujeito, né? Ninguém falava comigo sobre ser gay, sobre como viver uma experiência de um menino gay. E aí eu ouvi muita coisa, eu fui proibido de muita coisa, ou eu fui colocado em muita coisa sem refletir sobre essas questões, porque eu não sabia dessa minha identidade, né? Eu não tinha consciência, e aí, né, trazer um termo também freiriano, para pensar essa identidade na minha vida, e aí como agir em prol de ambientes que eram mais justos para mim, né? Questões de raça também, né? Tem muitas pessoas que não reconhecem o racismo, né? E acabam reproduzindo esse tipo de situação. Então, o que a gente está tentando pensar aqui, né, com vocês, e o PCS está tentando pensar, é como a gente pode produzir rupturas a essas ações machistas, racistas, homofóbicas, heteronormativas, enfim, entre outros preconceitos, entre outras questões, como a gente pode produzir espaços dentro da educação física que possam, então, conceber uma outra forma de educação. E essa pergunta é muito difícil, né? Porque ela não é algo que existe um caminho pronto, ela exige muito estudo, muita análise, muita identificação dessas relações de poder, e é aí o nosso papel como professores e professoras, né? Fazer com que a gente consiga, de algum modo, ensinar essas questões ou discutir essas questões. Obrigado, viu, Hernani, pela sua síntese. Eu acho que o Wesley tinha perguntado algo também, ou tinha levantado a mão. Wesley? Não? Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, enfim, continuando aqui. Então, assim, pessoal, quando a gente observa esses processos de classificação na sociedade, a gente passa a entender que certos corpos estão a todo momento lutando para serem reconhecidos socialmente. E no fim das contas é isso que a gente quer na nossa vida. A gente quer ser reconhecido. Eu quero poder fazer o que eu quiser, sem que as pessoas me julguem, me digam se eu posso ou não estar ali, me olhem torto, falem coisas maldosas a meu respeito, né? A gente quer isso, né? A gente quer ser reconhecido, quer ser amado, quer ser respeitado. Nós estamos vivendo em prol desse tipo de acolhimento, né? Mas acontece que não é assim, né? E esse não ser assim é que gera isso que a gente chama de desigualdade e de injustiça, né? Então, por exemplo, eu não podia ou não era permitido a mim, quando criança, dançar, por exemplo, né? E isso veio de uma educação que eu tive. O meu pai, ele é treinador de futsal, ele, né, enfim, todo envolvido nesse meio esportivo. Então, a gente pensa aí nas binariedades produzidas, inclusive pelas práticas corporais, né, como práticas que são de meninos, práticas que são de meninas. E aí, quando a gente rompe com essas fronteiras, ou a gente passa de uma determinada linha, a gente acaba não sendo reconhecido, né? E esse não ser reconhecido gera violência, gera xingamento, gera brincadeiras e gera, inclusive, morte, se a gente for pensar em termos mais radicais da coisa, né? Então, não é... O que a gente fala aqui não é mimimi, são coisas que impactam vidas, e como impactam vidas, a gente precisa ter muito cuidado sobre o que é dito, sobre o que não é dito, e assim por diante, né? Professor, Diga, desculpa Hernani. interromper de novo, Imagina. mas isso aí que o senhor falou de ser mimimi ou não, viu uma frase muito legal que falava que
só é mimimi para quem não sofre com isso. Uhum. Que faz refletir bastante, porque você só vai falar que uma coisa é mimimi que você não tá dentro disso sofrendo na pele para saber o que é de verdade. Perfeito, perfeito. Então, é justamente essa ideia, né? Quando eu não tenho reconhecimento das identidades em que eu faço parte, eu não consigo olhar para as minhas experiências e pensar a partir disso, né? Normalmente, quem ocupa uma centralidade cultural, pessoal? Homens, brancos, heterossexuais, de classe social elevada, entre outras questões. Eu não estou dizendo que a vida dessas pessoas sejam perfeitas, maravilhosas e só repletas de privilégios, não é isso. Porque cada caso precisa ser analisado de modo contextual. Mas, possivelmente, essa pessoa ela não vai se atentar, porque ela nunca experienciou esse tipo de opressão, como o Hernani disse, né? Então, para ela não faz muita diferença. É por isso que a gente também precisa atuar, não somente conscientizando grupos que são dessas chamadas minorias, mas também promover uma educação que seja mais ampla, para que a gente também atinja essas outras pessoas, né, Hernani? Que não necessariamente são atingidas pela opressão, mas acabam sendo as opressoras de algum modo, né? Então a gente precisa trabalhar tanto numa educação para destruir a opressão, mas também para empoderar quem é oprimido, né? E é isso que a gente acaba tentando desenhar aqui a partir desses estudos que eu tenho feito, né? Que a gente tem feito. Então, no fim, o que a gente está buscando é justiça social, né? E essa justiça social, dentro do PCS, dentro do Physical Cultural Studies, pessoal, é muito demarcada como uma das grandes apostas do projeto PCS. E aí, quando o professor Frederico me convidou para fazer a fala aqui, né, para tocar especificamente questões relacionadas ao Paulo Freire, eu fui mergulhar numa obra que marca os estudos culturais físicos, que é justamente um handbook, que é quase como se fosse um manual com uma coletânea de vários textos, vários manuscritos, que abordam temas do Physical Cultural Studies. E aí, esse livro que eu fui mergulhar, ele tem mais de 610 páginas, com 89 pesquisadores, 9 sessões, 58 capítulos, e todo ele em língua inglesa, né? Então, a gente também tem feito um esforço aí de tradução do material para essa compreensão. Quem tiver mais interesse sobre esse livro, tem uma resenha publicada na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, produzida pela Larissa Lara e colaboradores. Mas vamos lá, especificamente sobre as questões do Paulo Freire, né? Fred, como eles e elas, né, não são só autores, são autoras também, acabam usufruindo do pensamento do Paulo Freire, especificamente nessa direção de pensar a mudança social, né? E uma educação em prol de comunidades e grupos que, de algum modo, são oprimidos socialmente, né? E é muito bonito de ver essa apropriação teórica de um brasileiro, né, em solo norte-americano, e não só norte-americano, mas também britânico, australiano, porque mostra como esse autor mexeu e mexe ainda com muitas pessoas, e por isso incomoda tanto, né? A gente não pode esquecer disso, né? Por que Paulo Freire incomoda tanto um lado político, né? E uma das respostas é justamente essa, né? Porque ele está tentando a todo momento instrumentalizar uma educação que seja emancipatória, que seja crítica, que seja política, que seja pública, de modo a fazer com que haja uma mudança social significativa e que essa binariedade entre opressor e oprimido tente, de algum modo, ser finalizado, deturpado e assim por diante, né? E aí aqui eu faço trouxe alguns excertos do próprio livro, Fred, em que
a ideia do Paulo Freire acaba aparecendo dentro do PCS, né? Aqui é um capítulo sobre pesquisa narrativa e autoetnografia, né? E aí esse autor, que é o Smith, vai trabalhar com a ideia de que as autoetnografias, que são uma forma de pesquisa em que o próprio pesquisador relata suas experiências, né, são formas de coletar, analisar e representar histórias. E as histórias, ao contrário de formas tradicionais de escrever pesquisa, como normalmente a gente faz, são altamente acessíveis ao público em geral, alcançando diferentes públicos para facilitar uma pedagogia política, crítica e pública. E essas histórias, elas não são nada passivas, né, mas elas fazem coisas. Elas agem em e para com pessoas. Ou seja, quando a gente está escrevendo as nossas experiências, a gente está inspirando pessoas que vão ter contato com ela de algum modo, né? Então, eu, por exemplo, na minha condição de homem gay, escrevendo sobre narrativas minhas na dança, com certeza vai ajudar outros meninos, homens gays, que passam por experiências, talvez não parecidas, porque as experiências são únicas, né? Mas mostram como agir em prol ou em defesa de algumas questões que possam aparecer nas suas trajetórias na dança. Então, essa forma de discurso narrativo pode incluir esse processo de conscientização, que é romper com mitologias vigentes para atingir novos níveis de consciência, como explica Paulo Freire. E como parte desse processo, práticas corporais opressivas, ou seja, a gente tem opressão no esporte, a gente tem opressão na dança, a gente tem opressão no lazer, a gente tem opressão na academia, na ginástica, né? A gente não está partindo no pressuposto que essas expressões elas são livres, são neutras socialmente, porque elas não são, né? E a partir desse pensamento do Paulo Freire, a gente consegue, então, identificar, desafiar e possivelmente transformar essas práticas em prol de uma prática mais justa. Então, essa é uma das questões que aparece no livro. Outra é quando, num capítulo chamado de Praxis, os autores abordam como pensar uma teoria superaliada à prática, né? E pensar qual é o nosso papel, qual é o nosso objetivo como pesquisadores dentro da universidade, que não podem ficar restritos aos muros universitários. Mas como é que a gente pode sair da universidade, impactar comunidades, né, transformar vidas por meio desses estudos que nós temos feito? E aí eles vão argumentar que a gente precisa questionar, né, qual é o nosso lugar na sociedade? Né? Qual é esse nosso lugar acadêmico? É só dentro da nossa sala, dentro da sala de aula, escrevendo, publicando, ou a gente precisa fazer mais que isso? Como é que eu vou produzir uma prática intelectual política preocupada em discernir a distribuição, as operações e os efeitos de poder e das relações de poder? Então, a gente precisa entender qual é o nosso papel na sociedade, né? E qual a relação que eu vou estabelecer com as pessoas que eu pesquiso, as pessoas que eu ministro aula, as pessoas que fazem parte do meu grupo de pesquisa, e assim por diante, né? E aí, esse pensamento, Paulo Freire, acaba atravessando esses tópicos que eu trouxe para vocês, mas também outros, né? A própria introdução do livro, quando os autores vão mencionar as dimensões dos estudos culturais físicos, uma pedagogia política, autorreflexiva, contextual. Quando, num capítulo, eles vão trabalhar com pedagogias públicas, depois com currículo corporal crítico, praxis e mudança, e depois esporte, desenvolvimento e mudança social. Então, veja, sempre quando palavras como mudança social, pedagogia, acabam aparecendo dentro desse campo dos estudos culturais físicos, o Paulo Freire está lá, dando suporte para essas ações, né? Tanto é que, nessa grande obra que eu mencionei para vocês, no final, no índice, tem o nome do Paulo Freire e quais as páginas em que ele aparece. Então, vale a pena fazer um mergulho aí mais aprofundado para reconhecer como isso acaba, de fato, impactando, né? E aí, para já caminhar para a finalização da minha fala, pessoal, essas são algumas dimensões que o PCS traz como importantes para se fazer pesquisa
E aí eu selecionei 3 em que eu visualizo muito o pensamento e a obra do Paulo Freire como quase que precursores dessa forma de se sensibilizar para a cultura física, para o corpo e assim por diante, né? Que é a dimensão política, que é pensar que quando a gente faz pesquisa, quando a gente dá aula, a gente está a todo momento sendo um sujeito político, né? Levantar uma caneca com as cores da bandeira LGBTQIA+, não é à toa, é um ato político. Então, da mesma forma, quando a gente escolhe um texto, a gente escolhe uma pesquisa, um tema, uma metodologia, a gente não está fazendo isso à toa, né? Então, a gente precisa pensar no nosso compromisso com a mudança. O modo como a gente faz isso contextualmente também é uma das premissas que o Paulo Freire traz na sua obra, né, Fred? Em como a gente precisa valorizar e reconhecer quais são as demandas do grupo, dos pesquisados, das pesquisadas, né? E não o que eu quero para a pesquisa. E a dimensão pedagógica, né? De pensar como é que a gente pode, então, impactar comunidades. E aí o Paulo Freire não fala disso, né? Mas o PCS está pensando em como impactar comunidades a partir de estruturas relacionadas ao esporte, à educação física, à dança, às lutas e assim por diante, né? Então, para fechar essa minha ideia, o PCS, isso aqui é uma das produções lá de 2011 do Michael Silk e do David Andrews, em que eles vão trazer essa ideia do Paulo Freire, né, para pensar como a educação e a ação social são pilares na pesquisa que precisa ser emancipatória. E eles vão trazer como a pedagogia crítica do Paulo Freire acaba fazendo com que a gente saia dessa educação que é domesticável, né, que domestica pessoas, mas para fazer com que grupos marginalizados ou grupos oprimidos tenham uma educação para a libertação, que forneça oportunidade para que eles tenham um pensamento crítico, né? E aí a gente vai produzir um tipo de pesquisa muito particular que gere ou que leve a esse processo de conscientização, que é fazer com que as pessoas se reconheçam a partir dessas opressões, dessas estruturas sociais que interditam, que proíbem, que fazem as pessoas se sentirem inferiores em relação às outras, para fazer com que elas produzam formas e condições críticas de se pensarem no mundo, né? Então essa é a grande sacada, né? Como eu vou fazer com que um grupo pense o seu lugar no mundo, de modo que esse grupo entenda quais são as relações de poder que são materializadas ali nas suas condições de vida. Para que daí essas pessoas criem estratégias para que elas possam desafiar essas estruturas sociais. O que é muito diferente de chegar num determinado grupo e dizer o que eles têm que fazer, né? Porque eu vou estar sendo opressor da mesma forma. Então essa não é a ideia, né? Mas como eu posso auxiliar um determinado grupo, aprendendo com esse grupo, para fazer com que a gente, então, crie estratégias de desafiar as relações de poder que especificamente são materializadas no campo da cultura física. Então, essa é uma das grandes questões que o PCS nos convida a pensar, que não estão prontas, mas, de fato, são um convite baseado no diálogo, na conversa, de pessoas para pessoas que não se colocam em posições hierárquicas, mas no mesmo nível de conhecimento, que valorize saberes populares, que valorize conhecimentos previamente estabelecidos por um grupo, para que assim, e somente assim, a gente consiga estabelecer espaços e canais de diálogo para fazer com que a sociedade seja mais justa, mais democrática e mais acessível a todos, todas e todes também. Tá? Então, obrigado, pessoal. Aqui eu encerro, de fato, a minha fala mais formal para que a gente possa conversar aí sobre outros temas.